Muito bem, vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, já agora na parte 11 desse módulo grande crédito tributário, e estávamos vendo as hipóteses de exclusão, conversamos sobre a primeira delas, que é a isenção, e agora vamos conversar sobre a anistia, a segunda hipótese de exclusão do crédito tributário. Assim como no caso da isenção, a anistia consiste no fato de que a lei determina que não seja feito o lançamento. Só que no caso da isenção, do tributo, no caso da anistia, da penalidade. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Assim como nós vimos como no caso da isenção, na anistia ocorre o fato gerador relativo à penalidade, a obrigação tributária relativa à penalidade surge, é feito o lançamento relativo à penalidade, seria feito, né, o lançamento relativo à penalidade e constituído o crédito tributário, mas a lei determina que não seja feito o lançamento. Do mesmo modo que ocorre na isenção, a obrigação tributária permanece normalmente existindo, certo? Nos mesmos moldes da isenção. Muito bem, mas vamos ver o que o Código nos reserva a respeito da anistia. A anistia abrange as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. Então, isso já é um detalhe importante, é lógico, né? Vamos anistiar a infração que ainda vai ocorrer, deixa de ser infração. Ok? Então, aplica-se às infrações cometidas anteriormente. Mas aí vem um detalhe importante. Não se aplicando aos atos qualificados em lei como crime ou contravenção, é óbvio, ou os que, mesmo sem praticados, mesmo que sejam praticados sem essa qualificação de crime, tenham sido praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou de terceiro em benefício dele. Certo? Então, ele não se aplica aos atos qualificados como crime ou contravenção, dolo, fraude ou simulação. O curioso desse artigo 180 é que, observem que com relação a crime, contravenção, dolo, fraude, simulação, não tem papo, a anistia não se aplica de jeito nenhum. Mas com relação ao conluio, o Código é mais flexível, ele diz que não se aplica, mas permite ao legislador que dispõe em modo contrário. Salvo disposição em contrário, não se aplica às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. O curioso dessa história é o seguinte: o que é o conluio? Conluio é quando duas ou mais pessoas se unem para praticar dolo, fraude ou simulação. Então, se o cara praticar no direito tributário brasileiro, se o cara praticar dolo, fraude ou simulação sozinho, está lascado, cai no inciso primeiro, não é anistiado de jeito nenhum. Mas em quadrilha, tudo bem, pode vir a ser anistiado se a lei assim autorizar. O Código de 1966, muito provável que tenha havido uma situação em que alguma empresa precisava ser anistiada e ficou essa aberração aí no artigo 180. Agora, por outro lado, torna muito fácil de guardar, né? Não se aplica aos casos de crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação, mas se o cara fizer dolo, fraude ou simulação em conluio, pode a lei determinar que a anistia seja aplicada. Como regra, não se aplica, mas tem a terrível e perigosa expressão, salvo disposição em contrário. Então, vamos lá. A anistia não se aplica aos atos qualificados em lei como crime ou contravenção. E aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude
ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. E, salvo disposição em contrário, não se aplica aos casos de conluio, salvo disposição em contrário. Ok? Então, é importante atentar para esse detalhe no qual, se o cara praticar dolo, fraude ou simulação sozinho, está lascado, mas se praticar em quadrilha, em conluio, tudo bem, pode vir a ser anistiado. Muito bem. Vamos ver o que o STJ colabora nesse estudo da anistia. Se ao executado não foi imposta sequer a conduta dolosa intencional, desonerar-se do pagamento de tributos devidos, não se pode invocar a aplicação do artigo 180, inciso 1, que é exatamente o que determina que a anistia não se aplica aos atos 180, inciso 1, aos atos qualificados em lei como crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação. Então, há que se provar, de acordo com o STJ, há que se provar que houve dolo realmente, fraude ou simulação. Se não houve essa conduta, não se aplica o artigo 180 e pode, portanto, ser concedida anistia. Depois, o STJ também considera que a jurisprudência do tribunal sedimentou o entendimento de que somente deve ser repudiada por ilegalidade a revogação da anistia se não engendrado o procedimento administrativo com obediência ao contraditório e ao devido processo legal. Então, se simplesmente não foi dada anistia porque supunha-se que o indivíduo praticou dolo, fraude ou simulação, crime ou contravenção, ele pode questionar isso, é lógico, é um direito que tem o contribuinte. Depois, o STJ afirmou o entendimento de que o não recolhimento do tributo por si só não constitui infração de lei. Lógico que não. A empresa está numa rua, de forte comércio, e aí há um problema qualquer na rua, fecha, faz um buraco na frente da loja dele e fica aí mais de um ano. O cara quebra, vai deixar de pagar tributo e não houve má-fé, não houve dolo. Ok? Então, o simples fato de não recolher o tributo não significa que constitui dolo, infração à lei também. Se o contribuinte preenche os requisitos da norma que concedeu a anistia, não é lícito impedir o gozo do benefício com face nos artigos 180, inciso 1 e 2, que nós vimos, que ele tiver praticado dolo, fraude, simulação, crime, contravenção ou conluio, presumindo-se ter havido dolo pelo não recolhimento do tributo, sem procedimento administrativo com obediência ao contraditório e ao devido processo legal. Então é exatamente isso, essa é uma questão importante. O simples fato de não recolher tributo não caracteriza, não dá para pressupor que existiu crime, contravenção, dolo, fraude ou simulação e, por esse motivo, não conceder anistia. Ok? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Maravilha. Agora, o artigo 181 determina o seguinte: a anistia pode ser concedida em caráter geral, de forma geral, ou limitadamente, agora nós vamos ver aqui algumas circunstâncias. As infrações da legislação relativa a determinado tributo. Então, olha só, é dada uma anistia das penalidades relativas ao ISS naquele município, ao IPVA naquele estado, relativo a um determinado tributo. Depois, a linha B, as infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. Isso é muito comum. A penalidade de valor muito pequeno se dá anistia. Não vamos lançar aquilo, vai dar um trabalho desgraçado para cobrar e não vale a pena. Depois, na linha C, determinada região do território da entidade tributante em função das condições a ela peculiares. Eu já tinha chamado a atenção para isso aqui. No caso da moratória, de modo expresso, o Código determina que pode ser circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Mas no caso da remissão, da isenção que nós vimos e agora da anistia, é só para determinada região que o Código expressamente determina. Certo? É discutível se pode ou não ser circunscrita também a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Mas eu quero dizer em termos de prova, isso é muito importante. Lembrar que a literalidade do Código determina para a moratória que pode ser tanto circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria do sujeito passivo. Ok? E no caso de isenção, remissão e anistia, o Código só se refere a determinada região da entidade tributante. E a letra D, que é a mais comum, sob condição do pagamento do tributo no prazo fixado pela lei, que é conceder ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Isso é o mais comum. Olha, nós vamos dar anistia ou perdão da penalidade desde que o tributo seja pago. Certo? Essa é o mais comum. Então, essas 4 situações, ou seja, penalidades relativas a determinado tributo, penalidades até determinado valor, relativas a determinada região da entidade tributante ou condicionado ao pagamento do tributo, elas podem ser combinadas entre si, inclusive as 4, 3 delas, 2 delas, enfim. Ok? Essas formas de se conceder a anistia. Então, a anistia pode ser concedida em caráter geral, não é condicionado ou limitado a nada, ou a estas 4 situações: infrações relativas a determinado tributo, infrações punidas até determinado valor, a determinada região da entidade tributante e, limitadamente, sob condição do pagamento do tributo. E isso aqui pode ser combinado entre essas 4 situações que aí estão. Legal? Maravilha. E aí vem de novo, aquela história do nosso artigo 155. Benefício, quando concedido em caráter individual, não gera direito adquirido, sendo revogado, sempre que se comprovar que o sujeito passivo não se enquadrava ou deixou de se enquadrar no requisito, cobrando tributo sempre acrescido de juros de mora e, nos casos em que houve dolo ou simulação, tributo, juros de mora e penalidade. Ok? Então, o artigo 182 determina que a anistia
quando não concedida em caráter geral, em outras palavras, quando concedida em caráter individual, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, já sabemos disso. Os benefícios em caráter geral, basta a lei. Em caráter individual, a lei faz alguma exigência, a autoridade, após verificar o cumprimento da exigência, vai dar um despacho para o sujeito passivo poder gozar do benefício. Então, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado do benefício faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Ótimo! Já vimos que isso se aplica para moratória, parcelamento, remissão, isenção e agora para anistia. Então, aquele mesmo quadrinho, lembra que eu falei com vocês que era só trocar a palavrinha aqui em cima? Concessão da anistia em caráter individual, a lei que concede traz requisitos a serem cumpridos pelo sujeito passivo e depende da lei e de despacho da autoridade. Em caráter geral, a lei não traz requisitos, portanto, sua concessão só depende da lei. E, para terminar, aquela velha história do nosso artigo 155. O despacho referido no artigo, ou seja, o despacho que a autoridade dá relativo à anistia em caráter individual, após a verificação de que o sujeito passivo não se enquadra nas exigências previstas na lei. Então, esse despacho não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o nosso badaladíssimo artigo 155, que eu acabei de repetir para vocês. Ok? Então, revogação da anistia em caráter individual, sem ocorrência de dolo ou simulação, cobra-se a penalidade apenas acrescidos de juros de mora. Com dolo ou simulação, cobra-se a própria penalidade, acrescido de juros de mora e a penalidade em cima disso. Ok? Então, essa é a nossa anistia, a segunda hipótese de exclusão do crédito tributário. Não tem como errar. Isenção e anistia, ambas são situações nas quais a lei determina que não seja feito o lançamento, salvo no caso do ICMS, que é por convênio. Se relativo ao tributo, isenção. Se relativo à penalidade, anistia. Para nós fecharmos essa questão e entrarmos num assunto importantíssimo, que são as garantias e os privilégios do crédito tributário, eu quero resumir, fazer um esquema para lembrá-los, para fixar bem essa questão de isenção, anistia, remissão, imunidade que nós vimos. Vamos estabelecer uma diferença entre os benefícios? Vamos lá. Como é a incidência normal de um tributo? Ocorre uma previsão legal, chamada hipótese de incidência tributária. De novo, você vai botar essa figurinha? Vou. Até você sonhar com ela sempre. Há uma previsão legal, chamada hipótese de incidência. Quando essa previsão legal ocorre no mundo jurídico, surge o fato gerador e surge a obrigação tributária. E o lançamento constitui o crédito tributário, constitui o direito da Fazenda Pública cobrar. Se não for pago, vai ser inscrito em dívida ativa e depois passa para dívida ativa em fase de execução. No nosso último módulo, nós vamos estudar dívida ativa. Muito bem. Então, esta é a incidência normal. O que acontece na imunidade? Na imunidade, só ocorre um fato jurídico. A União é proprietária de um automóvel. Isso é um fato jurídico, a propriedade que a União tem sobre um automóvel. Mas a Constituição Federal proíbe que a lei considere aquilo fato gerador de imposto. É proibido constitucionalmente. Imunidade. Imunidade fiscal recíproca, nós vimos isso, não é? Do artigo 150, inciso 6, a linha A.
É vedada a União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, entre eles. Então, ocorre um fato jurídico, tão somente, que é a propriedade sobre o veículo automotor. Mas a lei não pode determinar que aquilo é fato gerador, então observem que nada disso aqui ocorre. Só ocorre, na verdade, o nosso fato jurídico. Já na isenção ou na anistia, conforme nós já vimos, ocorre a previsão legal, o fato jurídico, quando ocorre, faz com que surja o fato gerador, surge a obrigação, só não é feito o lançamento. Surge até a obrigação. E, finalmente, conforme nós tínhamos visto, na remissão é feito inclusive o lançamento. E depois a lei perdoa o crédito tributário já constituído pelo lançamento. Eu chamei a atenção, mesmo que seja penalidade, juros de mora, seja lá o que for, foi constituído pelo lançamento e depois perdoado, é remissão. Portanto, anistia e isenção sequer se faz o lançamento. Muito bem, então, minha gente, estas são as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Então, nós já sabemos agora como o crédito é constituído, os tipos de lançamento, já sabemos as hipóteses de suspensão, as hipóteses de extinção e as hipóteses de exclusão do crédito tributário. E agora, nós precisamos conhecer o último assunto desse módulo crédito tributário, importantíssimo, que são as garantias e privilégios do crédito tributário. Certo? Assunto muito importante. Aliás, esse crédito tributário é todo ele, embora muito grande, todo ele muito importante. Então, garantias e privilégios do crédito tributário. Vamos lá. O que são garantias e privilégios? O crédito tributário, ele goza de várias garantias, vários privilégios com relação a outros créditos. E é exatamente isso que nós precisamos ver agora. Ok? Garantias e privilégios. Nós podemos dividir em dois grupos. As garantias propriamente ditas, que estão nos artigos 183 a 185A, e 191 a 193, são as garantias propriamente ditas. E depois vamos estudar as preferências, que estão nos artigos 186 a 190 do Código Tributário Nacional. Ok? Então nós vamos dividir o que o legislador chamou de garantias e privilégios desses dois grandes grupos, garantias propriamente ditas e preferências do crédito tributário. Maravilha! Então vamos começar com as garantias propriamente ditas. Garantias propriamente ditas do nosso crédito tributário. O artigo 183 do CTN determina o seguinte: a enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo que nós vamos estudar ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei em função da natureza ou das características do tributo a que se refere. Então, as garantias que nós vamos estudar agora, que estão no Código, não são necessariamente as únicas. Outras leis podem criar outras garantias, certo? Não é uma listagem exaustiva as garantias previstas no CTN. E o parágrafo único determina o seguinte: a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem da obrigação tributária a que corresponda. Vamos entender isso aqui. Nós vamos estudar a ordem de preferência dos créditos, o tributário é o 8º na ordem de preferência, a gente vai estudar isso com calma, mas eu só quero antecipar uns detalhezinhos. Ocorre o seguinte, por exemplo, se eu sou um credor quirografário, o que é um credor quirografário? Quiro
é mão, grafia pela mão, só tem a assinatura do meu devedor. Um cheque, uma promissória, eu só tenho a assinatura dele, não tenho garantia, não tenho aval, não tenho fiança, não tem nada. Só tenho a assinatura dele, portanto é um crédito quirografário. Bom, se eu consigo, como credor quirografário, se eu consigo uma hipoteca para garantir essa dívida minha, um imóvel passa a ficar hipotecado para garantir a dívida, para mim é muito interessante, não só pela garantia, mas porque o crédito com garantia real, como é o hipotecário, ele é pago num processo falimentar, por exemplo. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Antes dos créditos quirografários. Então, essa garantia que me foi atribuída ao crédito quirografário que eu tinha, mudou a natureza do crédito. Ele deixou de ser quirografário para ser um crédito com garantia real, hipotecário, o que foi ótimo, não só pela garantia, mas também eu vou receber primeiro do que os quirografários. Então essa garantia alterou a natureza da obrigação, deixou de ser quirografária para ser hipotecária ou com garantia real. No entanto, isso não acontece com o direito tributário. Se alguma garantia é atribuída ao crédito tributário, isso não altera a natureza da obrigação, continua sendo tributária. Então, se um devedor da Fazenda Pública dá um imóvel como garantia hipotecado para a Fazenda Pública, isso não altera a natureza da obrigação. A obrigação tributária não se transforma em obrigação com garantia real hipotecária, assim como aconteceu com o crédito quirografário. É isso que determina o nosso parágrafo único do artigo 183. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem da obrigação tributária a que corresponda. Legal? Muito bem. Mas agora, então, nós vamos iniciar as garantias propriamente ditas com o artigo 184, para nós fecharmos essa parte das garantias. Vamos lá, artigo 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário, ou seja, pode ser penhorado o bem para pagamento do crédito tributário, a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, sua espólio ou massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de impenhorabilidade. Certo? Ônus reais, por exemplo, hipoteca, penhor, anticrese, ou cláusula de inalienabilidade. Agora, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei os declare absolutamente impenhoráveis. Absolutamente impenhoráveis. Então, cuidado, tem que ser a, B, S, O, A, SO, L, U, LU, T, A, TA,
absolutamente impenhorável. Cuidado com expressões semelhantes. Por exemplo, cláusula de impenhorabilidade, cláusula de inalienabilidade, todos respondem, pode ser penhorados para quitar a dívida tributária. A única exceção são os bens AB, SO, SO, LULU, TATA, absolutamente impenhoráveis. Mudou uma letra, já está errado. Certo? Então, somente os bens ou rendas que a lei os declare absolutamente impenhoráveis. O Código de Processo Civil traz os bens absolutamente impenhoráveis, né? A aliança do indivíduo é um bem absolutamente impenhorável, o salário, as tensas, as pensões são bens absolutamente impenhoráveis, a cama de casal do indivíduo é bem absolutamente impenhorável, os instrumentos de trabalho, por isso a cama de casal, é um bem absolutamente impenhorável. Os instrumentos de trabalho são bens, se você tirar os instrumentos de trabalho do indivíduo, como é que ele vai pagar? Certo? Produzir para pagar. Muito bem. Então, cuidado. Lembrar nessa história que a Lei 8.009 de 90, no seu artigo 3, inciso 4, e o Código Civil, no artigo 1715, tratam dos bens de família e sua impenhorabilidade. E nós precisamos conhecer esses detalhes. Então vamos lá. Lei 8.009 de 90. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, preste atenção, civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos filhos, que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na própria lei. E que exceções são essas? É isso que nós precisamos ver agora. Então, a casa, por exemplo, que o indivíduo vive, é um bem absolutamente impenhorável. Só que o artigo 3º determina, da mesma lei, determina que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido, e aí vem o grande detalhe, para a cobrança de imposto predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, minha gente, olha só. Vamos imaginar que o indivíduo deva um tributo e só tem uma casa onde ele reside. Deve imposto de renda para a União e só tem aquela casa onde ele reside. É um bem absolutamente impenhorável e a Fazenda Pública não pode se valer desse bem para levar para leilão e quitar o tributo. No entanto, se ele deve IPTU ao município incidente sobre a própria casa, ela vai ser penhorada sim. Então, olha a posição importantíssima da Lei 8.009 de 90 dentro desse contexto dos créditos tributários. Ok? Então, para a cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições, pode sim a casa ser penhorada, o bem de família ser penhorado, se o tributo for incidente sobre o próprio bem. Além disso, o Código Civil determina que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, a mesma coisa da Lei 8.009 de 90, ou de despesas de condomínio. Então, minha gente, o que nós precisamos deduzir desse artigo 184 e guardar principalmente para efeito de prova? Todos os bens do sujeito passivo podem ser penhorados para quitar uma dívida tributária, exceto aqueles que a lei os declare A, B, C, O, SU, LULU, até absolutamente impenhorável. Certo? Cuidado, cláusula de impenhorabilidade responde, cláusula de inalienabilidade responde, ônus reais, tais como hipoteca, penhor, anticrédito, todos respondem. Só não respondem
aquele que a lei o declare absolutamente impenhorável. E assim mesmo, se o tributo for incidente sobre a própria casa, embora ela seja um bem absolutamente impenhorável, ela vai responder sim pelo tributo. Muito bem. Essa posição aqui é importante, uma questão prática de prova, né? Imóvel que pertencente à sociedade comercial que serve de residência para os sócios é penhorável, ou seja, penhorabilidade, porque caracterização do bem de família supõe que a propriedade seja da entidade familiar. Então, o simples fato da família morar naquela casa não a torna bem absolutamente impenhorável. A casa tem que ser de propriedade, né, da família, certo? Nesse caso aqui, o imóvel era da firma, da pessoa jurídica, e a família morava lá. Muito bem. O próximo artigo sobre garantia é o nosso artigo 185 do Código Tributário Nacional. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Olha só. Em primeiro lugar, eu já comentei isso aqui, vou repetir, nós temos dois tipos de presunção no direito. A presunção iuris tantum, que é uma presunção relativa, que pode ser afastada, pode ser lidida, derrubada, e a presunção iuris et iuris, que é a presunção absoluta, que não aceita a prova em contrário. Até dei o exemplo, todos os indivíduos conhecem todas as leis do país. Essa é uma presunção absoluta. Senão o indivíduo diz, não sei ler, não sabia que não podia matar, não. Então, é uma presunção absoluta que todos os indivíduos conheçam todas as leis do país, uma vez que tenham sido publicadas no Diário Oficial. Maravilha. Agora, existem as presunções relativas. Presume-se aquilo, mas aceita a prova em contrário. Então, o artigo 185 determina isso. Presume-se fraudulenta. O que é a fraude? Quando o indivíduo está devendo muito e começa a alienar todos os seus bens, ou grande parte dos seus bens, para não deixar que os credores possam usá-los para quitar, para receber os seus valores, o juiz pode decretar que houve fraude contra credores e buscar todo o patrimônio de novo para que possa ser utilizado esse patrimônio para pagar os credores. Por isso, é muito importante, quando você for olhar um imóvel para comprar, você tem que tirar a certidão negativa do imóvel, para ver se não há nenhum tributo incidente sobre ele, mas também do proprietário. Porque, às vezes, o imóvel está livre, o proprietário tem um monte de dívida e depois o juiz pode decretar que houve fraude contra credores e trazer o imóvel de novo para o patrimônio do devedor e você perde o imóvel e entra junto com todos os outros para tentar receber alguma coisa. Ok? Eu tinha um curso preparatório em Campos dos Goitacazes, na minha cidade, e num prédio muito bom, uma esquina grande, 600 metros quadrados de terreno, e o sujeito me ofereceu para comprar. Perguntou se eu queria comprar, eu me interessei, fui na prefeitura, tirei uma certidão negativa, não estava devendo nenhum tributo, estava ótimo. E aí peguei uma certidão negativa, pedi uma certidão dele, veio uma pasta desse tamanho, processos trabalhistas, previdenciários, tributários, civis e o diabo a quatro. O cara tinha processo que eu nunca tinha visto na vida. Então, é lógico, o que ia acontecer? Ele estava vendendo relativamente barato, eu ia perder o imóvel depois, porque os outros credores iam provocar o juiz a fim de que ele decretasse fraude contra os credores, o imóvel voltaria para o patrimônio, certo? Mas ele já teria pego o dinheiro. Muito bem. Então, presume-se fraudulenta essa alienação ou oneração de rendas, mas cuidado, o crédito tem que estar inscrito em dívida ativa. O crédito
tem que estar inscrito em dívida ativa para que haja essa presunção de fraude contra a Fazenda Pública. E o detalhe, no parágrafo, o disposto desse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Então, o indivíduo está devendo muitos tributos, começa a alienar os seus bens, mas reserva bens ou rendas suficientes para pagar a dívida tributária, não vai haver a presunção de fraude contra a Fazenda Pública. Vamos ver isso num desenho, fica mais fácil. O crédito tributário, nós já fomos até aqui. Lembra daquela figurinha que você não aguenta mais olhar? Fato gerador faz com que surja a obrigação tributária e o crédito tributário é constituído pelo lançamento? Então, nós já chegamos aqui. Aquela figurinha ficou agora aqui para trás. O crédito tributário, nós já vimos, ele pode sofrer suspensão, 6 hipóteses que nós olhamos, extinção, 11 hipóteses que olhamos, e exclusão, 2 hipóteses, isenção e anistia. Maravilha. Se não ocorrer nada disso, não houve pagamento, ele vai ser inscrito em dívida ativa, através do termo de inscrição na dívida ativa. Essa é uma exigência para o fisco federal, estadual e municipal. Tem que inscrever em dívida ativa. E se ainda assim o gaiato não pagar, nós vamos para a dívida ativa em fase de execução. É emitida a certidão de inscrição na dívida ativa, anexada a petição inicial ao juiz, para que o juiz dê o despacho mandando citar o devedor para iniciar a execução fiscal. E nós já vimos que esse despacho do juiz interrompe o prazo prescricional. E é dessa forma que acontece. Então, muito cuidado que o artigo 185, que traz a fraude, a presunção de fraude contra a Fazenda Pública, essa presunção de fraude só ocorre quando o crédito tributário já estiver inscrito em dívida ativa. Neste momento é que surge a presunção de fraude contra a Fazenda Pública. Cuidado que antes da inscrição em dívida ativa, a Fazenda Pública pode provocar o juiz a fim de que ele verifique se não está havendo fraude contra credor, que no caso é a Fazenda Pública, como qualquer outro credor. Agora, uma vez inscrito em dívida ativa, a Fazenda Pública não precisa provocar o juiz. Presume-se fraudulenta a alienação ou seu começo de bens ou rendas do sujeito passivo, salvo se ele disser assim, olha, tem aqui um dinheiro tal, um bem tal, para garantir o pagamento. Aí ele pode alienar o restante, de acordo com o parágrafo único do artigo 185. Muito bem, então, minha gente, imagine que aqui está o carequinha desesperado lá devendo para o Borbinha, que é uma dívida oriunda do direito privado, e um crédito tributário inscrito em dívida ativa, inscrito já em dívida ativa. O credor aqui tem que provar que houve fraude na alienação, ele tem que provocar o juiz, provando que houve fraude, que o carequinha está vendendo tudo que tem para não deixar dinheiro para pagar para ele. Já a Fazenda Pública, o fisco não precisa provar, pois há presunção de fraude. Presume-se que esteja havendo fraude contra a Fazenda Pública. Veja o que privilégio, que garantia tem a Fazenda Pública nesse caso, certo? Presume-se que esteja havendo fraude. Fraude contra a Fazenda Pública. Mas, para isso, tem que estar inscrito em dívida ativa. Muito cuidado. Não precisa, de acordo com o Código, estar inscrito em dívida ativa em fase de execução, mas tem que estar inscrito em dívida ativa, de acordo com a letra do Código no seu artigo 185. Muito bem. De acordo com o STJ, se o sócio alienou o bem de sua propriedade antes que lhe fosse redirecionada a execução fiscal,
originariamente proposta contra a sociedade, que fazia parte, não há fraude à execução. Então vamos lá. Nós já sabemos que prevalece o princípio da entidade, ou seja, a pessoa da pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio. Mas em determinadas circunstâncias, quando o sócio praticar uma daquelas infrações previstas no artigo 135 do CTN, ou numa dissolução irregular da sociedade, pode haver o que a gente chama desconsideração da pessoa jurídica e um redirecionamento da execução fiscal para o sócio. Muito bem. O que o STJ diz é o seguinte: se o sócio alienou os seus bens antes que lhe fosse redirecionada a execução fiscal, mesmo já tendo sido iniciada a execução fiscal, o processo com relação à pessoa jurídica, não há que se falar em fraude, ok? Do sócio. É exatamente a posição do STJ. Olha que perguntinha boa de prova. Ok? Maravilha. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Súmula 375 do nosso STJ. Súmula 375 do nosso STJ. O que ela determina? O reconhecimento da fraude na execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Ok? Então, não é assim tão fácil o reconhecimento da fraude. Tem que haver depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro. Legal? Outro detalhe. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Isso realmente é a lex specialis derogat lex generalis. Olha que coisa bonita. Você já pode, aprendi isso aqui com Boba. Chega lá para sua mulher que está com raiva, você está estudando tanto. Lex specialis derogat lex generalis. Ela não vai entender nada. Não estou dizendo que ela tem dificuldade para entender, não, mas a pessoa que nunca viu isso aí não sabe o que é mesmo. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Por isso que a súmula número 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais. Então, observe que a súmula 375, que determina que o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé, não se aplica à dívida tributária. Conclusivamente, a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo pelo sujeito passivo, por quantia inscrita em dívida ativa, tem que estar inscrito em dívida ativa, sem a reserva de meios para a quitação do débito, gera a presunção absoluta iure et iure de fraude à execução. Então é isso. Por quê? Porque a súmula 375 diz respeito ao aspecto geral de fraude contra credores. Há necessidade que ocorra isso, na penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro.
mas não para a fazenda pública, porque para a fazenda pública prevalece a lei especial, que é o CTN, e não a lei geral. Certo? Prevalece a lei especial, e se estiver inscrito em dívida ativa e ele alienar bens ou rendas suficientes, sem reservar, evidentemente, para quitar a dívida, presume-se fraudulenta, presunção absoluta, iuris et de iure. Legal? Então, não se aplica a súmula 375 na execução fiscal. Muito bem. Basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. Ok? Maravilha! Então, outra garantia muito grande do crédito tributário. Um outro aspecto está no artigo 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, olha esse artigo 185-A, é a chamada penhora online. É a chamada penhora online. Ela exige várias condições. Vamos ver quais são. Na hipótese de o devedor tributário devidamente citado no processo de execução fiscal, a primeira, o juiz deu despacho, mandou citar e ele foi citado. Não pagou, a segunda exigência, no prazo legal. Não foram encontrados bens penhoráveis, a terceira exigência. O juiz determinará a indisponibilidade dos seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico. Então, olha só, o devedor foi citado, não pagou, não apresentou bens à penhora e não foram localizados bens penhoráveis. Porque o que acontece? Quando o indivíduo é citado, não paga, mas não apresenta bens à penhora, o juiz faz uma procura local dos bens penhoráveis para fazer a penhora de bens, e não foram localizados. Então, 4 condições para que haja penhora online que nós vamos ver. O devedor foi citado, não pagou, não ofereceu bens à penhora e não foram localizados bens penhoráveis. Tem que haver essas 4 situações ocorrendo. Muito bem. Então, o juiz comunicará a decisão preferencialmente por meio eletrônico, via internet, aos órgãos e entidades que promoverem registro de transferência de bens, especialmente bens imóveis, mas não só. O Detran, por exemplo, é registro de bens móveis e vai ser comunicado. Especialmente bens imóveis, e as autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Então, olha só, gente, o juiz dá uma determinação de que todos os registros, órgãos de registro de bens imóveis, bens móveis, contas bancárias, tudo da noite para o dia vai estar penhorado. É a chamada penhora online, e via internet, da noite para o dia mesmo. E aí o parágrafo 1º determina que a indisponibilidade limitar-se ao valor total exigível. Se deu uma penhora muito grande em termos de valores, o juiz vai ver o que é necessário e vai levantar a indisponibilidade do restante. E os órgãos e entidades, órgãos de registro de bens móveis, imóveis, e as entidades, e as autoridades também de mercado financeiro, mercado bancário, os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação desse artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos que houverem promovido. Então, minha gente, vamos desenhar essa penhora online que fica bem tranquilo de entender. Vamos lá. Olha que eu falei, vou encher vocês. Tem que haver essas 4 situações. O devedor foi citado, não pagou, não apresentou bens à penhora e não foram apresentados e não foram localizados bens penhoráveis ali na região. 4 circunstâncias.
E aí o juiz determinará a indisponibilidade de todos os seus bens e direitos do Brasil inteiro, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico. Preferencialmente por meio eletrônico, ou seja, via internet. É da noite para o dia mesmo. É da noite para o dia mesmo. E vai comunicar a órgãos e entidades que promovam registro de transferência de bens, como é o caso do Detran, por exemplo, especialmente bens imóveis, mas também bens móveis, como é o caso do Detran. E as autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que façam cumprir a ordem judicial. Então, da noite para o dia, todos os bens de sujeito passivo, aplicações financeiras, contas bancárias, por aí afora, está tudo impenhorável, certo? Está tudo trancado, ele não consegue mais mexer com nenhum dos seus bens, estão indisponíveis. Os órgãos e entidades, os órgãos de registro de bens, as autoridades, enviarão imediatamente ao juízo a relação dos bens todos que foram tornados indisponíveis. O juiz vai ver qual os bens necessários para garantir o valor da dívida tributária e vai levantar a indisponibilidade sobre os bens que ultrapassarem esse valor. Ok? Então vejam que é uma situação que na prática pode ser muito complicada. Vamos imaginar que o cara é um devedor, e o juiz dá um despacho mandando citar, e o oficial de justiça vai lá e cita o jardineiro, por exemplo. Errou. Mas o juiz não está sabendo. Né? Da noite para o dia, o cara está com os seus carros, imóveis, contas bancárias, aplicações financeiras, tudo indisponível. Certo? E aí, esses órgãos e entidades vão mandar a lista dos bens indisponíveis para o juiz, chega lá, tem uma pilha desse tamanho na mesa do juiz, até chegar lá para o juiz analisar quais os bens necessários e levantar a indisponibilidade dos demais. É uma vida aí que ficou o cara com os bens indisponíveis. É a chamada penhora online, muito discutida, até porque, por exemplo, o salário e as pensões são bens absolutamente impenhoráveis e estão na conta bancária. Como é que vai prender esse dinheiro assim, disponibilizar esse dinheiro? Mas não se preocupem com essa discussão do mérito. O que eu quero que vocês saibam é a literalidade do artigo 185A com essa sequência dos fatos. Muito bem. A não localização de bens penhoráveis não se presume, devendo ser demonstrado o esgotamento das diligências. Não é também assim, não localizamos, vamos fazer a penhora online. Não é. Tem que ficar provado que não se conseguiu achar bens na região, e aí se faz no Brasil inteiro. De acordo também com a STJ, é possível o bloqueio de valores depositados em conta corrente, aquilo que eu estava dizendo, mas somente após a constatação da inviabilidade dos meios postos à disposição do exequente, que é a Fazenda Pública, para localização dos bens do devedor ou quando os bens penhorados se mostrarem de difícil alienação. Aí pode entrar na conta, mas tem aquele problema do salário, etc. Quanto ao recurso fazendário, conforme preceitua o artigo 185A, apenas o executado validamente, de novo, validamente citado, que não pagou, não ofereceu bens à penhora e não foram localizados bens penhoráveis, é que poderá ter seus ativos financeiros indisponibilizados por meio do Bacen, certo? As contas bancárias. Uma das bases do Estado Democrático de Direito é de que a lei é imposta contra todos. E a Fazenda Pública não foge a essa regra. É inadmissível indisponibilizar bens do executado sem nem mesmo citá-lo, sob pena de violação do princípio do devido processo legal. Por isso mesmo é que tem que haver as 4 situações. Você vai falar de novo, Boa? Vou. Foi citado, não pagou, não ofereceu bens à penhora e não foram localizados bens penhoráveis. Certo?
O artigo 185-A do Código Tributário Nacional, acrescentado pela Lei Complementar número 118, também corrobora a necessidade de exaurimento das diligências, diz o STJ, exatamente aquela posição que nós estávamos falando, para a localização dos bens penhoráveis, pressupondo um esforço prévio do credor na identificação do patrimônio do devedor. Então, não é simplesmente dar uma procuradinha e já lançar a penhora online. Tem que ficar comprovado que houve, na verdade, uma procura desses bens e que não foram localizados os bens penhoráveis. Aí sim pode-se fazer a penhora online. Não é uma coisa assim imediata. Ok? Muito bem. Então, minha gente, estas são as primeiras garantias do crédito tributário. Na próxima parte do nosso módulo crédito tributário, nós continuamos com as garantias e vamos ver também os privilégios do crédito tributário. Até lá. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.